Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar nesse final de semana o 29º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Somos chamados a fazermos a reflexão nesta liturgia, e a liturgia nos fará alguns questionamentos em cada leitura que nos será apresentadas neste final de semana. A primeira leitura nos faz o questionamento: Deus pode agir através de uma pessoa que não conhece a Ele para libertar o seu povo? A segunda leitura nos convida a uma outra reflexão. Como Deus age através de uma pessoa que conhece a Ele para libertar as pessoas da vida de pecado que estão vivendo? E no Evangelho, o terceiro questionamento: o que é de fato pertencente a Deus e o que de fato pertence ao homem? As três leituras parecem insinuar estas perguntas e também nos darão as respostas. Como Deus age para libertar seu povo? Passa-se muitos anos desde que os israelitas se tornaram cativos na Babilônia. Já até perderam a esperança de voltar para sua pátria. Até que aparece um profeta no meio deles que começa a anunciar uma mensagem de conforto e esperança. Este profeta é um homem muito inteligente, porque fatos que parecem comuns do dia a dia, como fatos políticos, sociais, religiosos, corriqueiros, ele vê como um plano de salvação de Deus para com seu povo. Então, na primeira leitura, ele revela ao povo o projeto de Deus sobre fatos que estão para acontecer, que trarão esperança aos exilados. A grande Babilônia, a dominadora do mundo, é vencida por outra nação. Fato improvável naquele tempo. E aí está a mão de Deus. Ciro, o excelente comandante político, sábio e iluminado, conquista todos os reinos, inclusive a Babilônia, onde os israelitas estavam cativos, escravizados. E quando esse rei detém o poder, ele decreta que ele é o salvador do mundo, o libertador dos oprimidos, o defensor dos fracos, o homem piedoso, o homem submisso à vontade de Deus. Não podemos esquecer que esse conquistador Ciro não conhecia o Deus verdadeiro, pois era um pagão. Para o povo de Deus, os israelitas, que já estão no cativeiro há mais de 50 anos, ele se apresenta como homem da providência, ou seja, sinal da providência de Deus. Para aqueles que estavam oprimidos, ele ordena que sejam libertados, todos exilados, e que poderiam voltar para sua pátria, pois estavam livres. Poderiam praticar a sua fé
estaria até disposto a reconstruir o templo que havia sido destruído pelos soldados da Babilônia. A primeira leitura apresenta este rei Ciro como homem da providência, o pastor, o amado por Deus, o esperado libertador do povo que estava cativo na Babilônia. Engraçado que estes títulos são reservados aos profetas, aos reis de Israel e ao próprio Messias. O profeta vai apresentá-lo como um instrumento de salvação nas mãos de Deus, mesmo sendo pagão, porque Jesus disse que são os seus discípulos que precisam anunciar a libertação. Mas se estes se calarem, as pedras clamarão. Como os israelitas na Babilônia, aqui neste mundo nós vivemos como estrangeiros. Estamos longe da nossa verdadeira pátria e nos perguntamos se Deus realmente se preocupa conosco ou Ele nos esqueceu, se Ele existe e age mesmo em nossas vidas, ou vivemos sem ninguém por trás de nós nos conduzindo. Mas se é Ele, por que acontece tantas calamidades que não têm explicação? A primeira leitura é um convite para aguçarmos a nossa sensibilidade espiritual. Somente assim nós poderemos sentir o amor de Deus agindo em situações impensáveis, como é o caso do rei pagão que age como providência de Deus, porque muitas vezes somos ajudados por pessoas que nós jamais imaginaríamos, e é desta forma que Deus age. Porque Deus acompanha o homem em qualquer hora, nas horas alegres e amargas da sua vida. Quem compreender e experimentar isso poderá dizer como os israelitas: qual é a nação que tem Deus tão perto como nós temos? Porque Deus tem a liberdade de escolher os meios que Ele quiser para que sejam instrumentos de sua salvação, mesmo que seja um pagão, um descrente ou até mesmo um ateu. No campo político, por exemplo, não importa a fé professada pelo dirigente de uma nação. A única coisa que se exige deles é que sejam sábios, que sejam justos, que tenham capacidade para criar condições de bem-estar para o povo. Infelizmente, quantas vezes alguns que se dizem cristãos e são verdadeiros corruptos na administração dos bens públicos? A segunda leitura já nos ensinará como Deus age através de uma pessoa que conhece a Ele. São Paulo chega em Tessalônica, uma cidade que não era modelo de cidade, porque ali tinha muitas prostitutas, vagabundos, pessoas ociosas, charlatões. Mas nessa cidade, São Paulo funda a comunidade cristã, mas fica ali pouco tempo, talvez menos de um mês, porque foi obrigado a fugir com Silas, por causa da perseguição, e não consegue fazer direito o trabalho de evangelização,
mas pelo menos deixou uma sementinha plantada ali naquela cidade de Tessalônica. Depois de alguns meses, ele está em Corinto. Certo dia chega de Tessalônica seu amigo e companheiro Timóteo e traz notícias daquela comunidade. E conta para Paulo: olha, lá em Tessalônica todos lembram de ti. A comunidade está crescendo e se desenvolvendo muito bem na fé. A comunidade é formada por pessoas generosas e fiéis ao Evangelho. Não desanimam nem diante da perseguição. Eles agradecem porque tu lhes anunciastes o Evangelho e esperam com ansiedade a sua visita. Paulo não acredita no que está ouvindo. Ele que andava desanimado, retoma a coragem e começa a dedicar em tempo integral ao trabalho da evangelização, já que, pelo desânimo, tinha começado a trabalhar como fabricante de tendas para ganhar algum dinheiro. Nos primeiros 5 versículos da leitura de hoje, na segunda leitura, São Paulo fala da alegria que sente todas as vezes na oração que ele faz pelos tessalonicenses, porque sabe que a comunidade está alicerçada na fé, na esperança e na caridade. Isto serve para os padres, para os catequistas, para os religiosos, para os pais, que lançaram a semente. Então, depois que lançamos a sementinha, e esta é a missão de todos os homens e mulheres cristãos, a semente mais cedo ou mais tarde irá germinar e produzir muitos frutos. Nunca desanimemos, porque é Deus que faz crescer a sua obra e usa daqueles que se propõem a lançar a semente. E a terceira pergunta encontramos no Evangelho: o que de fato pertence a Deus e o que de fato pertence aos homens? O homem não vive sozinho, faz parte de uma sociedade. Deve encontrar-se com os outros, fazer amizades e colaborar-se mutuamente para que todos possam crescer como homem social e também filhos de Deus. Para isso precisa se organizar, mas é preciso determinar os direitos e deveres de cada um. O que devemos perguntar é: a religião tem algo a ver com a organização social e política? Encontraremos a resposta no Evangelho de hoje, nos ensinando o que pertence a Deus e o que pertence à sociedade civil. Os fariseus dirigem uma pergunta provocadora para Jesus. Fazem elogios a Jesus, depois perguntam: é permitido ou não pagar o imposto a César? A pergunta é perigosa. Seja qual for a resposta, traz um risco muito grande. Se ele disser que é contra o pagamento do imposto, será acusado de revolucionário. Se disser que é favorável ao pagamento do imposto, se tornará antipático diante do povo, que não gostavam da exploração dos romanos. Jesus percebe a armadilha e pede que seja mostrada a moeda. Vira-a na mão, observa a sua imagem, depois pergunta: de quem é esta imagem? De
César, responderam os fariseus. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus fala para os fariseus é muito profundo, porque ele diz que é preciso restituir a Deus o que é de Deus, dizendo que a moeda deve ser restituída a César, porque tem a imagem dele. Mas existe uma criatura que nela está impressa a imagem de Deus. E esta criatura é só de Deus e mais de ninguém. E por isso ninguém pode apropriar-se dela indevidamente. Qual é esta imagem? Se nós formos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, encontraremos a seguinte frase: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso, criatura humana não pode pertencer a ninguém mais que não somente a Deus. Ninguém pode dominá-la, escravizá-la, oprimi-la, aproveitar dela como fosse objeto de sua propriedade. O homem é sagrado e pertence a Deus. Quem aproveita do operário, quem usa o corpo da mulher como instrumento de prazer, o que submete a mulher, a criança, o idoso à humilhação, é urgente que restitua a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. As palavras de Jesus são um chamado para os cristãos de hoje, que a imagem de Deus seja imprimida no rosto de cada pessoa humana, seja pobre, doente, prostituta, drogado, presidiário. Precisamos trabalhar para devolvê-los a Deus, porque são a imagem e semelhança de Deus. Dai a Deus aquilo que é de Deus. Que Deus nos abençoe nesse 29º domingo do tempo comum e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e feliz domingo.